Olá, meu nome é Cláudio Weber Abrão e eu estou aqui para apresentar o segundo dia do terceiro módulo, Dados Pré-Eleitorais, do curso sobre cobertura eleitoral. Hoje nós vamos ver como é que funciona no Datascópio, que é uma das ferramentas que estão à disposição de vocês, o módulo do eleitoral, que traz dados sobre as eleições de 2014, não as de 2016. O que acontece com o financiamento eleitoral no Brasil? Até 2014, pessoas físicas e jurídicas podiam fazer doações. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou que as doações de empresas são inconstitucionais. Famosamente, a partir daí ficou proibido a empresas doarem, fazer doações eleitorais a candidatos, partidos, comitês, etc. Então, nas eleições de 2016, só pessoas físicas puderam fazer doações. Isso vai se repetir em 2018. Para quem acha que isso aí moralizaria as eleições, a expectativa é praticamente unânime de quem estuda o financiamento eleitoral é de que a proibição de financiamento de empresas vai causar uma explosão de Caixa 2. Por quê? Porque não existe legislação, um pedaço de papel em que seja escrito alguma proibição, que suplante o jogo de interesses. As empresas têm interesse em influenciar a política e os candidatos têm interesse em financiar suas eleições, a sua campanha eleitoral. Então, o interesse, é um jogo, né, de interesses aí, ele suplanta qualquer legislação. Isso é reconhecido de maneira disseminada pelo mundo. É muito raro encontrar-se países que têm proibição de financiamento eleitoral. Enfim, no Brasil é assim. O que o Datascope fornece são informações muito aprofundadas sobre o financiamento eleitoral de 2014, que tinha as empresas, e por que vale a pena examinar aquela eleição. Porque os interesses econômicos em jogo, eles não desapareceram. Eles continuam a existir. Como é que funciona a doação? Um doador dá dinheiro, por exemplo, para um candidato, uma certa quantidade de dinheiro. Aquele candidato doa uma parte daquele dinheiro que ele recebeu para outro candidato. Então, qual é a total de doação que foi recebido? Certamente não é aquilo que o candidato recebeu e o outro candidato recebeu, tá certo? Mais aquilo que o doador deu, né? Isso não é possível, né? Isso aí dá uma conta muito maior. Então, sempre que se faz contas sobre doação eleitoral, é necessário pegar aquilo que o indivíduo recebeu e descontar aquilo que foi repassado para outro candidato. Porque senão, se chega a números errados no cálculo dos dinheiros que correm em eleição. Vamos então ver como é que funciona o módulo eleitoral do Datascópio. Existe, como sempre, uma área que é relativa a buscas e tal. Então você pode colocar ali, vou buscar candidatos, doadores ou fornecedores. Por exemplo, como é que aquele Nós Galvão se comporta? Então pega a construtora, do lado esquerdo está a construtora propriamente dita, do lado direito o grupo inteiro, que doou 77 milhões de reais naquela eleição. Do lado esquerdo, quais foram os cargos que foram financiados, qual foi o desempenho que recebeu desses caras, qual foi a eficiência do financiamento, ou seja, aquelas empresas, a empresa Queiroz Galvão teve 66,4% de eficiência, ou seja, do dinheiro que foi aplicado, 66,4% foram para candidatos que foram eleitos. O grupo Queiroz Galvão, né, todas as empresas, teve uma eficiência de 60,4%. Quem foram os candidatos? Está lá, está por ordem de dinheiro recebido, né? Que mais receberam? Geraldo Alckmin, Dilma Rousseff, Henrique Alves, Renan Filho, etc, etc. Tem todos eles aí, você pode verificar quem foi que recebeu o dinheiro dessa empresa, ou desse grupo, no caso da empresa, nas eleições de 2014, para tentar entender como é que como é que funcionam, né, os interesses aí. Falando em grupos econômicos, o Datascópio traz, no seu modo eleitoral, o comportamento de vários grupos econômicos. Por exemplo, Bradesco. Quais foram candidatos, etc., com todas essas empresas que estão ali no alto, quais foram as doações do Bradesco? 88 milhões de reais, com uma eficiência de 57,3%, entre presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, que é deputado do Distrito Federal. Uma outra empresa, por exemplo, Camargo Corrêa, que é um grupo Camargo, é um grupo importante,
doou 10 milhões de reais para aqueles cargos que estão ali, com a eficiência que foi mostrada. Vocês vão poder observar que a Camargo Corrêa tem uma eficiência de financiamento aqui de 158,6%. Por que isso acontece? É claro que essa eficiência não aconteceu na realidade. O que ocorre é que as contas eleitorais no Brasil têm péssima qualidade. Então, muita coisa não é adequadamente contabilizada e ocorrem disparidades numéricas desse tipo, que são incontornáveis. Se o TSE aceita contas com esse tipo de defeito e essas contas são assim apresentadas para a sociedade, enfim, isso é um problema do TSE, que teria a obrigação de cuidar para que os candidatos, os partidos, etc., apresentassem contas decentemente à sociedade que paga tudo isso. Com isso, a gente encerra esse segundo dia, e no próximo dia nós vamos olhar uma outra ferramenta que é o cruzadados.